A gente começa nosso programa de hoje falando da atenção que a gente precisa ter com os idosos. Aliás, é um quadro especial dedicado à saúde. E aqui hoje você vai entender o que são os cuidadores de idosos e por que ter um cuidador, alguém especializado para cuidar dos idosos. Doutora Raquel Noel Ribeiro, ela é psicóloga e ela vai explicar por que é que a gente precisa realmente entender como é que eles têm que ser cuidados. Ela é doutoranda em psicologia, atua como psicóloga e diretora do Ateliê do Cuidado, centro especializado em idosos em Campinas, e está aqui hoje comigo para a gente bater um bom papo. Por favor, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Cláudia. Prazer recebê-la. Vamos sentar um pouquinho para a gente entender e explicar melhor para as pessoas em casa, né? A gente estava falando ali agora há pouco no camarim que as pessoas falam assim, puxa, mas eu já cuido do meu paizinho, da minha mãezinha e tá tudo certo. E por que eu preciso de um cuidador? Minha primeira pergunta é essa, o que é um cuidador de idosos? Então, cuidador de idosos é a pessoa que vai acompanhar o idoso, que está em alguma condição de dependência, né? Tem várias condições de dependência, pode ser o mais dependente ou menos dependente, mas que precisa de algum acompanhamento, idoso com Alzheimer, né? Que teve alguma sequela de derrame. Então, ele vai precisar de algum acompanhamento. Ou um idoso que sofreu uma queda. Uhum. E precisa de um acompanhamento especializado. Qual é a diferença de uma pessoa da família, que na verdade é um leigo, né? Ele tem o amor, mas ele não entende exatamente daquele cuidado médico, da parte de saúde, para o cuidador de idoso? Então, a gente divide cuidadores em duas maneiras. Esse cuidador familiar e o cuidador formal, né? Esses dois cuidadores, na verdade, o ideal é que eles sejam capacitados, né? Claro que os cuidadores familiares que vêm cuidando há séculos, né? Que essa é a tendência, né? De cuidar em casa, eles vêm cuidando dos idosos, não dá para desconsiderar essa experiência que é fundamental. Mas né? ele pode se capacitar para isso. Então a gente pode pegar uma pessoa da família que já cuida do idoso e levar curso para que ele realmente tenha capacitação profissional e tenha uma outra visão em relação a esse cuidado. Exatamente. Porque que acontece? Numa área como a gerontologia é a área que estuda os idosos. Está tendo um avanço muito grande. Então, a medicina avança, a nutrição, o fisioterapeuta, TO, psicólogo, todo mundo está estudando maneiras melhores de deixar esse idoso, né, de mantê-lo mais independente por mais tempo. Então, se o cuidador juntar essa experiência que ele tem com esses outros conhecimentos, o cuidado ganha em qualidade, o idoso vai ficar independente por mais tempo e o próprio familiar ou o cuidador formal que está cuidando, está sendo pago para isso, vai ter mais qualidade de vida, porque ele vai conseguir deixar essa pessoa melhor. Então, um exemplo, né? Eu atendi uma senhora com Alzheimer já em uma fase avançada. E a gente estava fazendo uma atividade de jornal. E ela viu uma foto de uma atriz muito famosa. E ela falou, nossa, eu conheço essa atriz. Qual é o nome dela? E eu dei uma dica. Falei, o nome dela é Fer. Aí ela, é a Fernanda Montenegro. Né? Então, assim, essa dica eu dei porque eu conheço uma pesquisa de uma psicóloga que fez uma tese inteira sobre esse assunto, falando que dar dicas é um estímulo. É um estímulo para o cérebro. Porque olha o tanto que ela lembrou. Ela não lembrou do Fer, mas ela lembrou do Nanda Montenegro. Se fosse qualquer pessoa não teria dado essa dica, ela não teria sido estimulada numa memória recente, não teria sido estimulada na linguagem, e ela conseguiu. Né? Perfeito. Agora, doutora Raquel, existe um curso para cuidadores de idosos e que pode capacitar qualquer tipo de pessoa? Sim. Existem vários cursos por aí, na verdade, né? A gente está vendo, ainda não existe uma regulamentação, para ser cuidador de idoso é uma ocupação ainda, não, então a gente está brigando, está com uma lei no Senado, outra na Câmara, para regulamentar a profissão de cuidadores, e aí isso vai ser mais organizado. Por enquanto, a gente tem cursos desde 2 horas até cursos com mais duração, né? O ideal é que a pessoa faça um curso com uma duração maior, que tenha médico, fono, nutricionista, psicóloga. E esse curso com duração maior, ele dura quanto tempo? Ele funciona como? Como é que Depende. Por exemplo, no Ateliê do Cuidado, a gente tem um curso de 60 horas. E é dividido como? É dividido por 3 horas semanais por 5 meses. E aí tem uma turma que vai começar em fevereiro,
na segunda-feira à noite e outro na quinta-feira à tarde. Então, as pessoas podem fazer tanto familiares... Olha que interessante. Tanto familiar. E esse é um curso interessante porque ele é bastante inovador, sabe, Cláudia? Porque vai ter estágio. Nenhum curso de cuidadores que eu conheço oferece estágio. Então, eu estou oferecendo estágio numa instituição de longa permanência, que são as casas de repouso, que é cofinanciada pela Prefeitura de Campinas. Então, tem uma estrutura muito boa, né? Então, é muito interessante, porque aí o idoso, o aluno vai conseguir fazer, ter experiência com um idoso que tem Alzheimer, com outro que tem Parkinson, o outro que está lúcido, mas está deprimido, ou a outra que está super bem, né? Então, vai ter experiência com vários tipos de pessoas, de idosos em várias E olha, eu vou te falar que é uma oportunidade para as duas mãos, tá? Para você que de repente já cuida de um idoso, cuida porque é um familiar e você cuida com amor. A hora que você vai fazer um curso, você sente força, você se sente valorizado. É bom porque você conhece um pouco mais outras áreas e outras pessoas também. Abre a mente, abrem as possibilidades, até profissionais, né? Exatamente. E aí, para quem vai ser cuidado, olha, quantos benefícios. Então, se você já cuida por amor, cuidar agora com mais excelência, com mais conhecimento, fica melhor ainda, não é? Porque eu percebo também que tem algumas ideias que as pessoas têm que no curso a gente trabalha a questão de preconceitos, de mitos sobre a velhice, né? Então, um dos grandes mitos é que é assim mesmo. A pessoa está com 90 anos, está com dor, está dependente, é assim mesmo, não vamos fazer nada. Então, isso é um mito. E é muito importante a pessoa conseguir perceber que se ela pensa assim, o idoso vai ficar mais dependente. Se ela não pensa assim e vai procurar outras saídas, o idoso consegue desenvolver para outro caminho. Tem uma senhora que faz academia onde eu faço, a dona Abigail, ela tem 90 anos. E ela falou que ela foi para a academia porque ela sentia muitas dores no peito e não conseguia mais dormir, né? E ela foi procurar vários médicos e todos falaram para ela, é da idade, a senhora vai sentir dor daqui para frente mesmo, acostume-se. E ela não aceitou essa resposta. Então, ela foi em um outro médico e esse médico falou, a senhora tem que fazer musculação, porque esse movimento de abrir, que é o crucifixo na musculação, vai te dar mais conforto. Ela vai, inclusive, sábados e domingos na academia, faz musculação, exercícios adaptados, né? Então, tem a bola, tem várias situações que ela adapta, mas ela faz, melhorou, tá feliz da vida, é super socializada, né? Ela conhece muitas pessoas, o pessoal até brinca com ela, que é a dona Biga. Então, olha que qualidade de vida para uma pessoa que ficaria com dificuldade de sono, ficaria mais estressada, já provavelmente estaria acamada. Agora, uma pessoa que está entrando ou que já está numa fase de terceira idade, mas que não está precisando ainda de cuidado especial, mas quer entender melhor essa fase, ela também pode fazer esse curso? Super legal, interessante mesmo, que faça essa situação, porque a gente está trabalhando também com prevenção, né? Então, se a pessoa entende, por exemplo, questões de memória, que ela pode fazer exercícios de memória para poder prevenir situações de Alzheimer. É interessante que ela faça, tem sites interessantes que ela pode fazer exercícios. No Ateliê do Cuidado eu faço a oficina da memória com os idosos. Olha que bacana. Então, semanalmente, a gente trabalha com 5 sentidos, né? Então, vamos trabalhar com a visão, com a audição, com as músicas, com o que a gente pode estimular de atenção no dia a dia. Então, isso é importante, né, para o idoso. Trabalhar com prevenção de quedas. Um idoso, às vezes, ele não tá dependente, mas ele cuida de outro idoso que está dependente, né? Então, uma situação de queda, a gente vê que 1/3 dos idosos cai pelo menos uma vez por ano. Isso pela Organização Mundial de Saúde, é sério. E a partir dos 70, 80 anos, isso fica 50%. E a gente tem que aprender realmente para prevenir, né? Exatamente. Agora, o Ateliê do Cuidado, ele fica em Campinas. Fica em Campinas. E aí, de repente, você está assistindo a Vida Melhor e fala assim, puxa, eu estou tão longe de Campinas, não posso ir até Campinas. Ok, preste bem atenção. Existem outras possibilidades em todos os estados do nosso Brasil e você pode buscar essa informação através da internet. Mas, de repente, se você não tem acesso à internet, não tem um computador, pergunte para um neto, para um sobrinho, para alguém que está um pouquinho mais ligado nessa parte
parte de informática, porque realmente tem muita coisa acontecendo e tem alguma coisa pertinho de você para te dar mais qualidade de vida, não é verdade? E o Ateliê do Cuidado acaba conseguindo ir fazer algumas intervenções fora também, não só em Campinas, atua na região e para alguns cursos dá para contratar os cursos para ir até a cidade. Olha, isso é perfeito. Sim. Então, de repente, se você está assistindo em outra cidade, entre em contato com o Ateliê do Cuidado e peça esse curso na sua cidade, no seu estado, né? Exatamente. Esse é um curso, o legal desse curso, eu estou coordenando o curso, eu não dou todas as aulas, né? Mas é a questão da prática, né? Então, por exemplo, a gente teve um curso de cuidado aos idosos acamados nesse sábado. E então a gente colocou as pessoas, os próprios alunos fizeram a parte do idoso. Então, para tirar da cama, para colocar na cadeira de rodas e vice-versa. Então, aí eu também fiz parte disso, né? Eu fui a idosa e aí uma dupla tem que levantar. E aí eu falava, não, essa foi ruim, me machucou. Né? Aí, por que machucou? Machuca porque pega por aqui. Ah, então tá. Então, qual é uma outra técnica para a gente pegar o idoso para não machucar? Ah, então você coloca o braço e não a mão. Então, os próprios alunos se colocam nessa prática, né? E eles aprendem a cuidar melhor dessa maneira. Fantástico. Quero que você entre em contato e leve para o seu estado, para a sua cidade, www.ateliedocuidado.com.br. O telefone é o 0 operadora 19 3308 1496 ou 0 operadora 19 3027 1632. ateliedocuidado.com.br. Quer entrar em contato através do e-mail, contato@ateliedocuidado.com.br. Vale muito a pena. Isso aqui, olha, é uma maravilha para a gente realmente aprender a lidar melhor com essa turma de terceira idade, cuidar melhor desse idoso, né? E ser um idoso mais bem cuidado e ter uma vida mais saudável. Tá certo. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada. Uma ótima semana para você, tá bom? Também.